por que a Mercedes, então, não colocou esse mapa de motor fortão logo desde o início para a Red Bull não ficar se achando desde o começo da temporada? Porque é uma linha muito tênue, é muito uma faca de dois legumes, como dizia Vicente Mas aí Mateus. o motor da Red Bull não tá envenenadinho ainda. Ele só tá andando bem porque ele já foi bem nascido, é isso? O motor da Red Bem Bull tá andando bem, criado. mas assim, o carro ajuda muito, né? Ninguém sabe a resposta porque a Red Bull é tão mais eficiente de tudo, mas também em velocidade de reta. Mas quando você tem uma deficiência em velocidade de reta, você tem basicamente dois recursos para você melhorar isso. Tirar o arrasto aerodinâmico, só que quando você faz isso, você normalmente também tira a pressão aerodinâmica, que você prejudica seu carro nas curvas. E esse gráfico aqui, vou mostrar, vou levantar mais uma vez aqui, já Mas você que... não vai escrever preto, né? Não. Porque tá de... Pois é. Não, eu escolhi uma corzinha aqui. Por que esse negócio não tá andando mais? Mas tudo bem. A gente Pelo vê... meio, não? Não, Puxa, pela bolinha do meio. Ai. Rapaz, se que não é você isso? aqui, Caliquinha. E o que a gente vê aqui também? Olha as diferenças de velocidade em relação ao Verstappen e Hamilton aqui nas curvas. Olha nesse ponto do circuito. A velocidade da Red Bull muito mais alta do que da Mercedes. Aqui também, essa parte aqui, sempre que a linha cai de velocidade, é porque o carro está freando, o produto está freando em uma curva. Aqui nessa curva, de novo, Max Verstappen muito mais rápido do que o Hamilton. Então, acho que isso, o que a Mercedes fez para ganhar velocidade de reta, talvez tenha tirado um pouco da pressão aerodinâmica e talvez tenha colocado um mapa de motor um pouco mais potente. Eles normalmente não fazem só uma coisa ou só outra. Eles foram talvez um pouco nos dois caminhos e, como eu falei agora há pouco, não tenho como afirmar isso, mas talvez não seja coincidência que no primeiro momento que a Mercedes é praticamente tão veloz quanto a Red Bull de reta, vai lá e quebra. A gente viu isso acontecer, como a gente falou agora há pouco, ano passado, não com a Mercedes, mas com a Ferrari em relação à Red Bull também. É verdade, foi ano passado, eu falei 2021, né? Eu tô um pouco presa nessas datas, meu Deus. Né? 2022, é isso mesmo. Que foi a briga que foi muito bacana, né? Com Ferrari e Red Bull, pelo menos nesse começo do ano. Agora a gente vai ter que tentar entender, porque até então parecia que seria a briga entre o Red Bull e a Aston Martin. Mas aí a Mercedes se colocou ali no meio, não sei. Sem contar da Ferrari, que no primeiro momento parecia que era a segunda força no Grande Prêmio do Bahrein, até a quebra do Leclerc, né? Então realmente vem acontecendo isso. Agora o seguinte, essa nossa largada, o Russell foi pra frente, mas depois o motor estourou. Acontece muita coisa. E o Hamilton tava na primeira posição com o Max Verstappen atrás. Pois é. Mas todo mundo tava esperando já o que vai acontecer, o que você vai falar agora. A verdade é essa. Não, todo mundo estava esperando, né, que o Verstappen iria superar o Passagem Hamilton. de passagem. Mas essa passagem foi um pouco passagem demais, né, Kalinke? A gente tem aqui essa tela para vocês que é o seguinte. No momento que o Max Verstappen ultrapassa o Lewis Hamilton, tem os pontos de detecção que a gente pegou essa informação aqui na volta 12 de 58. Naquele momento, assim que o Verstappen passou, o Hamilton estava ali 1/10 de segundo na frente do piloto inglês. Já na volta seguinte, ou seja, uma volta depois, a gente vê a diferença do Verstappen para o Hamilton. 2,5 segundos. Na verdade, para ser ainda mais preciso, não foi uma volta depois. O Verstappen abriu 2,5 segundos em meia pista, já quando ele passou o Hamilton mais ou menos na metade do circuito. Quando ele cruzou a linha de chegada, ou seja, meia pista depois, ele já estava 2,5 segundos à frente do Hamilton. Como é que pode ter aberto tanta diferença? Se o Hamilton não errou, não aconteceu nada de errado com o Hamilton. A gente tem aqui um gráfico que explica isso, né, Kalinquinha? O Helder colocou aqui, gente, vamos deixar de mimimi, porque o carro da Red Bull tá melhor. Isso, mas sem sombra de dúvidas. Isso aqui nunca ninguém falou o contrário neste programa. Agora, assim como os outros carros foram melhores no ano passado. Não, inclusive, deixa eu te contar, Helder. Ano passado a Red Bull também tinha Tem um carro bem melhor, né? É muito melhor. Agora, né, Kalinquinha, o que é ter essa flecha aqui? Nesse ponto aqui onde está essa flechinha, é justamente naquela reta meia curva, vamos falar assim, aonde Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton. A gente vê, olha a diferença de velocidade nesse ponto do circuito. Aqui tem mais ou menos 28 quilômetros de diferença. Só para eu entender, qual que é o de cima e qual que é o de baixo? O de cima é o Verstappen, o de baixo é o Hamilton. Tá bem apagadinho, Aí dá pra ver, tem eu uma acho, sequência ali de uma curva esquerda, direita, muito rápida. E mais uma vez aqui, a diferença do Hamilton para o Verstappen, que está na casa de 18 km mais ou menos. E como que isso está acontecendo? Sendo que a gente acabou de ver no gráfico anterior, a velocidade da Mercedes e da Red Bull praticamente iguais na classificação. Lembrando que a regra atual da Fórmula 1, as equipes não podem mudar o mapa de potência da classificação
para frente, né? Ou seja, da classificação e da corrida. Por que na classificação eles andaram tão próximos de reta e na corrida tem essa diferença muito grande? Uma coisa que talvez explique isso é o seguinte: uma das coisas que cada equipe, cada piloto usa da maneira que quiser é a energia da bateria, ou seja, a hora que o carro tem aquela assistência do motor elétrico, né? A forma são os motores híbridos. Motores híbridos, para quem não conhece, o que é? O motor a combustão junto com o motor elétrico. Então, nesse ponto do circuito, o que deve ter acontecido é o seguinte: fora que o Verstappen, ou como qualquer piloto, quando vai ultrapassar, abre a asa móvel, mas ele talvez tenha utilizado a energia da bateria nesse ponto do circuito, enquanto talvez o Hamilton tenha utilizado em outro ponto do circuito, como por exemplo, nessa reta aqui, onde a diferença de velocidade entre esses dois pilotos não é tão grande. Então eu acho que é muito mais a estratégia do piloto, como tem na Stock Car o botão de ultrapassagem, na Fórmula 1 não tem botão de ultrapassagem, mas mais uma vez, a entrega da energia e da potência elétrica, cada um utiliza no ponto do circuito que quiser. Então eu acho que deve ter acontecido aqui, é que nesses dois pontos do circuito, onde a velocidade desses dois carros estavam tão diferentes, é porque além da abertura do DRS, talvez o Verstappen tenha utilizado a entrega de potência do motor elétrico e o Hamilton não. E na Fórmula E a gente falou isso na semana passada, tem aquele modo ataque também, que quando você consegue justamente esse ganho mais, energético, né?